Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de Jesus, we thank you for the work that you're doing inside of us. nós te agradecemos pelo trabalho que o Senhor tem feito dentro da gente. We thank you for the work that you're going to do among us. E nós te agradecemos pelo trabalho que o Senhor fará através de nós. Father, we thank you for the opportunity that we have to celebrate celebrate you now. Nós te agradecemos pela oportunidade de celebrá-lo hoje. Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de Jesus, may your glory come among us. que a sua glória venha sobre nós, May we be touched by your presence. que nós sejamos tocados pela sua presença. Touch our hearts. Toque os nossos corações, May we be transformed que nós sejamos transformados in more close to the likeness of e Jesus. que nós sejamos mais parecidos com Jesus. That's our desire, Esse é o nosso desejo, to be encountering the face of Jesus. de encontrar a face de Jesus. Father, we thank you for the transformation of today. Pai, nós te agradecemos pela transformação de hoje. We thank you for the blessing of today. Nós te agradecemos pela bênção de We hoje. thank you for the healing of today. Nós te agradecemos pela cura de hoje. We thank you for the prophecy of today. Nós te agradecemos pelas profecias de hoje. In the mighty name of No Jesus. nome poderoso de If you Jesus. believe it, clap your hands to Se Him. você acredita, aplauda Ele. Glory to Jesus. Glória a Jesus. Amen. Amém? Thank God now my voice is clear today. At home was so bad. Graças a Deus minha voz está boa hoje, porque estava muito ruim. And the title of the message, let O me see, título da mensagem is everything to Him. é Tudo para Ele. Amen. Amém? I want to read John Eu chapter quero ler 12. João 12. Você pode ler aqui comigo, ó. Em português aqui do lado. Se bem que eu vou ter que andar aqui porque eu tava dependendo da chuva. Você lê aqui, se você ler. John chapter 12, verse 1. João 12, 1. 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus among those reclining at the table with him. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. So what is happening here? Então o que está acontecendo aqui? They were before in a village called Ephraim, Eles estavam numa vila chamada Efraim and there were just Jesus and the disciples. e só tinha Jesus e os discípulos. They were kept in like a low profile. They didn't want to be in public Eles estavam ali reunidos, eles não queriam estar em público, because Jesus knew that was the time for him to go to Jerusalem. porque Jesus sabia que aquela era a hora aquele era o momento dele ir para Jerusalém. So and then on the chapter 12 happened what we just read here. E aí no capítulo 12 aconteceu o que a gente acabou de ler aqui. 6 days before the Passover. 6 dias antes de... So I was saying, Então vamos continuar. A gente estava falando 6 days before the Passover. 6 dias antes da Páscoa. When was the Passover? E quando foi a Páscoa? When the Passover happened? Quando que a Páscoa aconteceu? We know that 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany, that is a city close to A Jerusalem. gente sabe que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou em Betânia, That was close to Jerusalem. que era perto de Jerusalém. On the verse 12, E no verso 12, because something's going to happen here, que alguma coisa vai acontecer aqui, and then after this thing that happened in Bethany, e depois dessas coisas que acontecem em Betânia, 12 say, the next day, the great crowd that had come from the feast heard that Jesus was on his way to Jerusalem. lá no verso 12, a gente vê assim: no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando em Jerusalém. Verse 13, they took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana,
Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus found a donkey and sat upon it, as it is written. Do not be afraid, O daughter of Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho. This is a prophecy that was written by prophet Zechariah Essa era uma profecia que tinha sido escrita pelo profeta Zacarias 500 years before Jesus. 500 anos antes de Jesus. So, in the next day, after he was in Bethany, he went to Jerusalem and it was his triumphal entrance in Jerusalem. E Jesus saiu de Betânia, foi para Jerusalém e ele teve uma entrada triunfal em Jerusalém. So, when was the Passover? When did it happen? Então, quando foi a Páscoa? Quando que isso aconteceu? I'm not going to preach about the Passover today. Eu não vou pregar sobre a Páscoa hoje. We need to read just what happened in this time right now. A gente só precisa focar no que aconteceu nesse momento agora. I'm going to open Exodus chapter 12. Eu vou para Êxodo 12, Just a moment, só um minutinho. because I was depending from the data. Eu estava contando com a tela. Vocês aproveitam para abrir também. Exodus chapter 12, Êxodo 12, verse 1 to 3. dos versículos 1 a 3. It was God telling them to do the Passover. Aqui era Deus falando para eles fazerem a Páscoa. Verse 1, the Lord said to Moses and Aaron in Egypt, this month is to be for you the first month of your year. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man, it is to take a lamb for his family, one for each household. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. So see what's happening in verse 6 now. Então olha lá no versículo 6 agora. Take care of them, take care of who? The lamb that they chose. Guardem-no quem? A esse cordeiro que eles escolheram. Take care of them Cuide dele. until the 14th day of the month. No, so sorry. Guardem-no até o 14º dia do mês. Amen? Amém? So what God was saying, you need to take the lamb on the 10th day, Então aqui Deus estava falando, você precisa pegar o cordeiro no 10º dia and you're supposed to sacrifice him on the 14th day. e você deverá sacrificá-lo no dia 14. So after 5 days, he need to be sacrificed. Então depois de 5 dias ele será sacrificado. So what you need to calculate, what day is today, right now? Então o que a gente precisa calcular é que dia é hoje. Because we need to count how can we know when was the Passover? Porque como que a gente pode calcular quando foi a Páscoa? Jesus is resurrected from the dead on the Sunday. Jesus ele ressuscitou no domingo, That was the next day now, we're going to be next week 20. que vai ser agora no próximo domingo. Amen? Amém? The Bible, Jesus prophesied that he was 3 days that he was dead in the tomb. E a Bíblia profetizava que ele ficaria morto 3 dias In the tomb, na tumba. So if you count counting back from Sunday, E se você contar inversamente de domingo, we need to count that the day for the Jews is not like starting 6 o'clock a.m. The day starts when is the sunset, when the sun goes down, and then the new day starts. e para os judeus o dia ele não começa de manhã ou meia-noite, o dia começa no pôr do sol. Então, When it gets dark, the new day is coming. quando o pôr do sol chega, é porque o próximo dia está chegando. So the Bible says that early in the morning he rose from the dead. E a Bíblia diz que cedo de manhã ele ressuscitou. This was on Sunday. Isso foi no domingo. So if you count back, E se a gente fizer uma contagem regressiva, on Saturday he was still dead. no sábado ele ainda estava morto. That's one day. On Friday he was still dead. E no sábado ele ainda estava morto, então foi um dia. Na sexta ele ainda estava morto, então foi o segundo dia.
because we count the day of regressing, as I say. So he cannot be dead. He cannot be dead on Friday because from Friday to Sunday will be only 2 days. E ele não poderia morrer na sexta, porque de sexta a domingo seriam só 2 dias. Because if he die on Friday afternoon, Porque se ele morre na sexta à tarde, please pay attention what I'm saying here. It's important. por favor, preste atenção no que eu estou falando agora, porque é importante. The Bible says that Jesus died on the afternoon. A Bíblia diz que Jesus morreu de tarde. So in the new day that sunset started, Então, logo depois da morte dele, veio o pôr do sol, então começou um novo dia. and then if he died on Friday, it's supposed to start the day of Saturday, correct? Então, se ele morreu na sexta-feira, teoricamente, o sábado começou na sexta-feira às 6 da tarde, ou mais ou menos ali no pôr do sol. So Saturday is starting when Yeah. is the sunset. E aí o sábado começou, When it's quando sunset, veio de novo when it's sunset of Saturday, no fim da tarde de sábado, que era o pôr do sol, yes, it's finished Saturday, it's starting Sunday. e aí começou o domingo. And then Sunday morning, Jesus rose from the dead. E aí, domingo de manhã, Jesus ressuscitou da morte. This is only 2 days. Só foram 2 dias. So if you count back from Sunday, Jesus actually, he was crucified on a Thursday. Então, se a gente contar, se a gente fizer realmente a conta, Jesus ele morreu na quinta, não na sexta. Because the prophecy that God, the prophecy, no, sorry, the law that God gave to people when they were going out of Egypt Porque a ordem que o Senhor deu para o povo quando eles estavam saindo do Egito was to choose the lamb on the 10th day era que escolhessem o cordeiro no 10º dia and sacrifice him after 5 days. e o sacrificasse depois de 5 dias. Amen? Amém? So if you count from Thursday going back 5 days, Então, se você contar de quinta-feira regressivamente, 5 days, 5 dias, the 10th day of the month Nisan that was in the past, in the Jewish calendar, no 10º dia do mês Nissan, lá no calendário judeu, would be on Sunday, our Sunday. seria no domingo. So Sunday was the day that Jesus was entering Jerusalem. Então, domingo era o dia que Jesus estava entrando em Jerusalém. Amen? Amém? Everybody got it? So what is important to know, because as you know, next week is Passover. E por que é importante saber isso? Porque semana que vem é a Páscoa. Today we call Easter as well. We call also Hoje a Easter gente também chama Easter. in English. Em inglês. But what happened that if the next week is going to be Easter on Sunday, Então, se no próxima semana tem a Páscoa no domingo, and this Sunday, tomorrow, is the day that Jesus was entering Jerusalem. e amanhã é o dia que Jesus estaria entrando em Jerusalém, So Jesus died with 33 years old. então Jesus ele morreu com 33 anos. So if you count 2025 minus 33, Se você contar 2025 menos 33, 1992 years ago, or 1992 years ago, Jesus was entering Jerusalem tomorrow. então 1992 anos atrás, Jesus estava entrando em Jerusalém. Jesus entraria em Jerusalém amanhã. So this means that today, Isso significa que hoje, Saturday, sábado, was the day that Jesus was in Bethany. era o dia que Jesus estava em Betânia. Amen? Amém? So why is it important? E por que é importante saber disso? Because we need to know what time in history we are. Porque a gente precisa saber em que momento da história a gente está. Amen? Amém? I'm gonna open here the John chapter 12 again, Eu vou abrir João 12 de novo, but I'm gonna read from verse 2 to 8 now. mas eu vou ler os versos 2 a 8 agora. What was happening this Saturday that we are living right now, but some years ago. O que estava acontecendo nesse sábado, 1992 anos atrás? Starting from verse 3. Começando no verso 3. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. Então Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, She poured it out on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. And the house was filled with the fragrance of the perfume. E toda a sua casa se encheu com a fragrância do perfume. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, o que mais tarde iria traí-lo, objetou:
Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was a worth of a year's wages. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put on it. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Verse 7, leave her alone, Jesus replied. Versículo 7. Jesus respondeu, deixem-a em paz. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. You always have the poor among you, but you will not always have me. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Amen? Amém? So what's happening? Mary was anointing Jesus with that perfume, Então aqui o que está acontecendo? Maria ela estava ungindo Jesus com aquele perfume, recognizing that he was already the king. reconhecendo que ele era o rei, que ele já era o rei. So before he entered in Jerusalem, Então antes dele entrar em Jerusalém, he was already anointed for his death. ele já estava ungido pela sua morte. So what Mary did to him was a great worship, E o que a Maria fez com ele foi uma grande adoração. to the point that Jesus even told that she did everything she could. Ao ponto que Jesus até falou, ela fez tudo o que ela pôde. I'm going to read this in Mark chapter 14. Eu vou ler Marcos 14. Mark 14 verse 8 and 9. Marcos 14, 8 e 9. In the version that Mark wrote it, Na versão que Marcos escreveu, on verse 8 is written like this. o verso 8 é assim. She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. I tell you the truth, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Ela fez o que pôde, derramou o perfume no seu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Em verdade, eu lhes digo que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. The great compliment that we could ever receive, Mary received it. O melhor elogio que nós poderíamos receber, Maria recebeu By the mouth of Jesus, pela boca de Jesus. saying she did what she could. Ele falou, ela fez o que ela pôde. So God was speaking to me about this passage, Deus estava falando comigo sobre essa passagem, about what we have given to Him. sobre o que nós temos dado a Ele. Just what is left, Só o que sobra, or we have given to Him everything that we can. ou nós temos dado tudo o que pudemos. Because it's an act of worship that she did. Porque o que ela fez foi um ato de adoração. Not because the amount of money that was worth the perfume, Não pelo dinheiro ou pelo valor que tinha aquele perfume, but because she recognized who He was. mas porque ela reconheceu quem ele era. Before He is announced as a king, Antes dele ser anunciado como rei. before He be in the face of Pilatus confirming that He's a king, Antes dele encontrar Pilatos e confirmar que ele era o rei, she recognized Him as a king. ela o reconheceu como rei. She anointed Him as a king. Ela o ungiu como rei. So the intimacy that Mary of Bethany had with Jesus A intimidade que Maria de Betânia tinha com Jesus, made her come out of her heart a truly worship, essa intimidade trouxe uma adoração verdadeira, out of her heart. saiu do seu coração. So it's important for us Então é importante pra gente, to stop everything that we are doing é importante que a gente pare tudo que a gente está fazendo and recognize the King of e Kings, reconhecer o Rei dos Reis, recognize the kingship of Jesus. reconhecer o reino de Jesus. Amen. Amém? Because if you don't come to this service, or you're just going through the activities that you have to do, Porque se você não sabe desse culto, ou você só está seguindo as atividades que você tem que fazer. if you miss, for example, the service, Se você, por exemplo, perdeu o culto, and right now is a moment that 1992 years ago, Mary was worshiping Jesus
Jesus as a king. E agora é o momento que, há 1992 anos atrás, Maria estava adorando Jesus como rei. Almost 2,000 years later, Quase 2.000 anos depois, now with the Holy Spirit available for us, agora com o Espírito Santo livre pra gente. what we are giving to Him, O que a gente tem dado a Ele? what we are giving to the King, O que a gente tem dado para o rei? how much of our time and our denial we are giving to Him. Quanto do nosso tempo ou da nossa vida nós temos dado a Ele? We need the Holy Spirit want to talk to us about that, O Espírito Santo quer falar com a gente sobre isso. because now in the next Thursday Porque agora, na próxima quinta-feira, was the 14th day of the month in the Jewish calendar. é o 14º dia do mês judeu, do calendário judeu. From the Jewish calendar, Do calendário judeu. it's the day that Jesus was being sacrificed. É o dia que Jesus estaria sendo crucificado. So tomorrow was a day when the kids and everybody was taking the palm branch to worship Him. Então amanhã é o dia onde todo mundo, todas as crianças estavam com aqueles galinhos, aqueles ramos, adorando Jesus. Fulfilling a prophecy from Prophet Zechariah. Completando uma profecia do profeta Zacarias. So we need to pause for a moment Então a gente precisa dar uma pausa agora, por um momento, to understand how we are reacting to Him. e entender como que nós temos reagido a Ele. Amen? Amém? Because on the next Monday, Tuesday, Wednesday, Porque na próxima segunda, terça, quarta, don't go through those days like it's just any day. não passe por esses dias, ou não viva esses dias como se fossem dias normais. They are not different, they are just a normal day. Eles não são diferentes, eles são dias normais. They are not holy days, they are just normal days. Eles não são dias santos, eles são dias normais. But we need to pause to remember what happened almost 2,000 years ago. Mas nós precisamos pausar e lembrar o que aconteceu quase 2.000 anos atrás. Because after He entered in Jerusalem, Porque depois que ele entrou em Jerusalém, everybody clapping their hands and using the palm branch, todo mundo aplaudindo e usando os ramos para adorá-lo, the palm branch os ramos de palmeira, was used to celebrate the kings. eram usados para celebrar os reis. They used to do this with King David. Eles fizeram isso com o rei Davi. And all the warriors of war, the champions of war, they used to come into the city being celebrated for the people. E todos os guerreiros, campeões de guerra, eles vinham e eles eram celebrados de alguma maneira. Would it be today's red carpet as we use today? Hoje seria como um tapete vermelho. So Jesus entered in Jerusalem as a king, Então Jesus ele entra em Jerusalém como rei, but on Monday, Tuesday, and Wednesday, mas segunda, terça e quarta, he was confronting the religious leaders in the temple. ele estava confrontando os líderes religiosos no templo. On Monday would be the day that he would be entering the temple and throwing on the tables. Na segunda era o dia que ele entraria no templo e jogaria todas as mesas, With a whip on derrubaria his as mesas, hand. With a whip on his hand. com um chicote nas mãos, Whipping everybody there. chicoteando todo mundo lá. Because he was saying, he also fulfilling a prophecy that God said, my house shall be called a house of prayer. Porque ele também estava completando uma profecia ali, estava preenchendo uma profecia ali, onde Deus falava, minha casa é uma casa de oração. But you are making my house a den of thieves. Mas vocês estão fazendo na minha casa um covil de ladrões. And that was they are doing there. E era o que eles estavam fazendo lá. Now the house of God is you. Agora a casa de Deus é você. Because now that temple was already destroyed. Porque o templo ele já foi destruído. Now you are the temple, we are the temple of the Holy Agora Spirit. nós somos o templo do Espírito Santo. And the Trinity of God, the Father, the Son, the Holy Spirit, they live inside of you. E a trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem dentro de você. So if you pay attention to open your heart, Então se você prestar atenção e realmente abrir o seu coração, not to the salvation only, but to the fullness of the kingdom of God, não somente para a salvação, mas pela completude do reino de Deus, I have a question for you. eu tenho uma pergunta para você. God had a question for me and for you. Deus tem uma pergunta para mim e para você. Are you willing to allow Jesus to throw the tables? Você tem permitido Jesus a jogar as mesas, Are you a willing? derrubar as mesas? Are you willing to allow Jesus to use his whip to take out everything that does not belong to God? Você deixaria Jesus usar o chicote para
expulsar tudo que não vem de Deus, to use to correct you, para te corrigir, to exhort you, para te exortar, to align you to the purpose of God. para te alinhar com os propósitos de Deus. Because everything that Jesus did on the temple, Porque tudo que Jesus fez no templo, all the confrontation that he did with the religious system of the time, todo aquele confronto com o sistema religioso daquele tempo, he needs to do with us too now. ele precisa fazer com a gente agora. He needs to do with us today and on the coming days. Ele precisa fazer com a gente hoje e nos próximos And dias. of course, to every single day in our lives. E claro, em todos os dias da nossa vida. Because almost 2,000 years ago, Porque há quase 2000 anos atrás, what happened during this specific week that we are right now o que aconteceu nessa semana específica agora? changed eternally the history of humanity. A história da humanidade foi completamente mudada. Because what he did in this week, almost 2,000 years ago, Porque o que ele fez nessa semana, quase 2000 anos atrás, saved my life and your life. salvou a minha e a sua vida. What he going through there, E agora, or what he went through there, e o que ele passou nessa semana? was possible for me and for you to get healed. Isso, o que ele passou nessa semana permitiu que nós fôssemos curados. The possibility to be healed A possibilidade de ser curado is available to you now. está livre, foi liberada para você agora. Because the suffering that he went through. Porque por causa do sofrimento que ele passou. So the eternal life after we die, Então a vida eterna depois que a gente morre, how are we gonna live there? como que nós veremos lá? And the big question of humanity about the life after death. A questão principal da humanidade que vai acontecer depois que a gente passar pela morte Is how it's going to be there. é como que vai ser. And you can change the reality of your eternal life. E você pode mudar a realidade da sua vida eterna. How you gonna live there Como você vai viver lá? depends on how obedience and how you treat Jesus here on earth. Depende de agora, depende da sua obediência e de como você trata Jesus agora. And it's impossible to obey God and to also give this worship to Him E é impossível obedecer Deus e adorá-lo without the fear of the Lord. sem o temor do Senhor. Because a person who goes through the history of Jesus, what He did on the past, Porque uma pessoa que ela passa pela história de Jesus e o que ele passou nesse momento and react as was just some news, e reagir como se simplesmente fossem notícias, something common, se alguma coisa normal, or something ordinary, alguma coisa comum, the person doesn't have the fear of the Lord. a pessoa não tem o temor de Deus. So if you read, I want to challenge you and invite you Eu quero te convidar e te desafiar to read it, starting from John chapter 12, de ler e começar do capítulo 12, of the book of John. o livro de João. What is happening after Jesus go inside of Jerusalem O que está acontecendo com Jesus depois que ele entra em Jerusalém until he died on the cross, até a sua morte na cruz? and then he resurrects from the dead. E aí, de quando ele ressuscita da morte? Because we're going to be reading during this week what happened exactly in this week. Porque a gente vai ler durante essa semana exatamente o que aconteceu nessa semana 2000 anos atrás. And what the work of the Holy Spirit that He wants to do in you today, in the coming days, E o que o Espírito Santo quer fazer com você hoje e nos próximos dias is to not take this what He did as something simple. é que você não encare isso como o que Jesus fez como uma coisa simples. Because He suffered for you to be saved. Porque ele sofreu para que você fosse salvo. So now you need to work to hold on to your salvation. Então agora você precisa trabalhar para segurar a sua salvação. Because if you don't have the fear of the Lord, Porque se você não tem o temor do Senhor, the salvation that one day for you was so precious, a salvação que um dia foi tão preciosa, you're gonna just treat it as something ordinary. você vai tratar como alguma coisa comum. So how can you obey and be transformed into the likeness of Jesus if you don't have the fear of the Lord? Então como que você pode obedecer e ser transformado à semelhança de Jesus se você não tem o temor do Senhor? The same way that the King Jesus transformed the history of humanity Da mesma maneira que o Rei Jesus ele transformou a história da humanidade, for all dimensions, for the reality of the angels, for the reality of men, it changed forever. em todas as dimensões, na realidade dos anjos, na dimensão dos homens,
Ele mudou tudo para sempre. Now I have a question. Agora eu tenho uma pergunta. He changed you forever? Ele te mudou para sempre? This week, Essa semana. eternally change you or not? Essa semana te mudou eternamente ou não? Because if he changed you, Porque se ela te mudou, and if you read this week the book of John, e se você ler essa semana o livro de João, and you read and you feel something that you never felt before, e se você sentiu alguma coisa que você nunca sentiu antes, the reality of the words in the Bible coming out of the Bible to you, a realidade daquelas palavras que estão escritas ali em João, elas saltarem para você and go inside of your heart, e entrarem no seu coração, fizerem morada no seu coração, for sure, com certeza, 100% sure, 100% certeza, that your relationship with God and other people will be different. que o seu relacionamento com Deus e com outras pessoas não será o mesmo. Not gonna be a shallow relationship. Não vai ser um relacionamento rasinho. So don't be conformed with the level that you are into right now. Então não se conforme com o nível de relacionamento que você tem agora. Never until the last day you die. Nunca, até o último dia da sua vida, não esteja conformado com o nível de relacionamento que você tem com Deus. Let us be today Que sejamos hoje, how Mary of Bethany did with Jesus. assim como Maria, lá em Maria de Betânia, fez com Jesus. She did her best to him. Ela deu o seu melhor a ele. She gave everything she could. Ela deu tudo que ela podia. Not only financially, Não somente financeiramente, falando, because it was an act of worship to him, mas era porque era um ato de adoração a ele. but also how she treated Jesus. Mas também como ela tratou Jesus. Two persons could have been doing the same thing to him. Duas pessoas poderiam fazer a mesma coisa com ele. One worship could be rejected and another accepted. Uma adoração seria rejeitada e a outra seria aceita. All depends on how is your heart, Tudo depende de como está o seu how is coração. your motivation. O que te motiva. Because if somebody give it not only 1 year but 10 years of salary instead of 1 year, Porque se ela deu 1 ano de salário, se alguém dá 10 anos de salário, but his motivation is to have a bargain with Jesus, mas a sua motivação é uma barganha com Jesus, is going to be rejected. vai ser rejeitado. If his motivation is to be famous and known by everybody else, Se a sua motivação é ser famoso e conhecido por todo mundo, it's going to be rejected. vai ser rejeitado. But because she was crying on the feet of Jesus, at the same time using her own hair to wipe the feet of Jesus, Mas porque ela estava ali prostrada, chorando aos pés de Jesus, secou os pés dele com seu próprio cabelo. she was giving the best worship that Jesus could have. Ela estava lá derramando a melhor adoração que Jesus poderia receber. And remember, when you become crazy enough or transformed enough to worship Jesus with all your heart, Então perceba que quando você for louco o suficiente ou apaixonado o suficiente para adorar Jesus com todo o seu coração, people is gonna object you. as pessoas vão te parar, vão tentar te parar. People gonna criticize you. Elas vão te criticar. You're doing too much. Você está fazendo demais. You're becoming fanatic. Você está parecendo um fanático. But the kind of people who do those kind of comments Mas o tipo de pessoa que faz esses comentários is like Judas é Iscariot. como Judas Iscariote. He was a thief. Ele era um ladrão. He betrayed Jesus. Ele traiu Jesus. He was possessed by a demon. Ele estava possesso por um demônio. He finished his life being hanging himself E ele terminou sua vida se pendurando lá, morrendo as a suicidal. como um suicida. So don't listen to people when you're trying to give your best. Every Sunday you need to drive so much to go and listen Jesus. Então, não escute pessoas quando você está dando o seu melhor. Nossa, todo sábado você dirige tanto para escutar lá sobre Jesus. Why you stop to doing some things that is not Christian-like? Por que você pararia de fazer coisas que são diferentes de Jesus? Or anti-biblical? Ou que são antibíblicos? Why you changing your life because of this person? Por que você pararia de mudar a sua vida por outras pessoas? Don't listen to those voices. Não escute essas vozes. Because now is a season to recognize Jesus as a king. Porque agora é um momento de reconhecer, agora é uma estação de reconhecer Jesus como rei. When Pontius Pilatus Quando Pôncio Pilatos was before Jesus estava diante de Jesus and asked him, "Are you a king?" e ele perguntou para Jesus, você é um rei?
Jesus replied, Jesus respondeu: you say rightly to tell me that I am a king. Você fala certamente que eu sou um rei. You are right to say that I am a king. Você está certo em dizer isso. But my kingdom, Mas o meu reino. and when I read the word, my kingdom, E quando eu leio essa palavra, o meu reino, you need to stop for a moment. a gente precisa parar por um tempo. Can me, Andrea, say my kingdom? Eu, André, posso falar o meu reino? Can Letícia say my kingdom? Letícia pode falar o meu reino? No. Não. He was in the face of Pilatus replying, my kingdom Não, mas Jesus ele estava na frente de Pilatos falando: meu reino is not of this world. não é desse mundo. And that's why everybody didn't understand what Jesus was saying. E é por isso que ninguém entendeu o que Jesus estava falando. But after he rose from the dead, he said that he put this kingdom inside of us. This kingdom now is within us. Mas depois que Jesus ressuscitou da morte, ele colocou esse reino dentro de nós. We have access to the kingdom of God. E nós agora temos acesso ao reino de Deus. Amen. Amém? The Holy Spirit wants to pour out into our hearts the fear of the Lord. O Espírito Santo ele quer derramar sobre os nossos corações o temor do Senhor. When we were singing today, who is the King of Glory in that song? Quando nós estávamos louvando hoje, quem é o Rei? The King of Glory. Quem é o Rei da Glória? This is something that was mentioned in Psalms 24 by David. Isso foi mencionado por Davi lá no Salmos 24. All the angels, all creation was waiting for the manifestation of the King. Todos os anjos, toda a criação estava esperando a manifestação do reino de Deus. So the fear of the Lord comes when we understand who we are and who God is. Então o temor do Senhor, ele começa quando a gente entendeu quem nós somos, quando a gente entende quem nós somos e quem Deus é. The Bible says that Jesus, after he rose from the dead, A Bíblia diz que quando Jesus ele ressuscitou da morte, say that he ascended falou que ele ascendeu far beyond the angels, ele ascendeu aos céus muito acima dos anjos, far beyond the principalities, muito acima das principadas, powers, poderes and works of the works. e trabalhos. So we need to understand that principalities and powers are not only demonic. Então nós precisamos entender que principados e potestades não são só demônios. These were the high ranks of angels in heaven. Eles eram os rankings mais altos, ou rankings altos de anjos no céu. And the Bible says that Jesus ascended far beyond them. E a Bíblia diz que Jesus ascendeu muito além deles, muito acima deles. So this is our King. Esse é o nosso rei. May the fear of the Lord make us live every single day. Que o temor do Senhor nos lidere Make todos os dias. Make us live every day Que nos faça viver todos os dias. with this fear always in our heart. Com esse temor sempre nos nossos corações. That's gonna direct our decisions. Que vai dirigir as nossas decisões. If you're gonna pray or if you're gonna sleep. Se você vai orar ou se você vai dormir. If you're gonna put on a social media or if you're gonna open the Bible. Se você vai abrir uma mídia social ou se vai abrir a If you're Bíblia. gonna watch a movie or gonna watch Jesus. Se você vai ver um filme ou se você vai olhar para Jesus. You're gonna try to encounter His heart and His mind, or you're gonna try to encounter more news on the media. Você vai tentar encontrar a sua mente, seu coração, ou você vai procurar por mais notícias na mídia? Because our biggest enemy today Porque o nosso maior inimigo hoje is the information, é a informação, is the noise. é o barulho, Every time, all the time, o tempo inteiro. our cell phones is becoming our stumbling blocks, Os nossos telefones estão virando as nossas pedras de tropeço. where we cannot access Jesus, not go to Him, because we have a road of so many noise between us. A gente não consegue acessar Jesus porque a gente tem um monte de barulho ao nosso redor. And Jesus is saying today, E Jesus está falando hoje: be quiet, be still, estejam quietos and know that I am the Lord. e saibam que eu sou o Senhor. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus.
That is a verse of Isaiah. Esse é um verso em Isaías, é um versículo de Isaías. So that's what we need in our life right now. E é isso que nós precisamos nas nossas vidas agora. Don't let you be astray or misguided because of the noise around you. Não se deixe ser distraído ou não se deixe de ser distraído pelo barulho que você tem ao seu redor. Sometimes even the noise of our family around is something that you need to be set apart sometimes. Às vezes até o barulho que nós temos na nossa própria família, a gente precisa às vezes se separar um pouco. You need to separate a time for you and God alone. Você precisa separar um tempo para você e o Senhor. Not denying your family, but when they are go to sleep or when you are alone, you need to separate time for God. Não é negando a sua família, mas é quando eles estão dormindo ou fazendo outra coisa. That's your time that you need to separate to God. Esse é o seu tempo para ficar só com o Senhor. And now is the time for you to listen to His voice. E agora é o tempo de você escutar a sua voz. Amen. Amém? I want to pray for you. Eu quero orar por I você. want to pray to everybody. Eu quero orar por todo mundo. Because the Holy Spirit is the only one who can put in our heart, in our spirit, the fear of the Lord. Porque o Espírito Santo é o único que pode colocar o temor do Senhor nos nossos This corações. is something that's become like awareness on your mind. E isso é uma coisa que vira como um alerta na sua mente. It's like the same as if this was a poison, É a mesma coisa que isso aqui seja um veneno. you're gonna be, no, I cannot even touch it. Você pensa, não posso nem tocar. I don't know if it can come through your skin. Eu não sei se isso pode me envenenar pela pele. Maybe my daughter will touch it. Talvez a minha filha tocaria. You're gonna be so alert and aware of what is happening. Você vai ficar tão em alerta sobre o que está acontecendo ao redor. That's how you're gonna treat the word of God and also the sin. E é assim que você vai tratar a palavra de Deus e o pecado. That's how you're gonna treat the word of God and distraction. E é assim que você vai tratar a palavra de Deus e distrações. You're gonna be discipline yourself Você vai se disciplinar like an athlete como um atleta. that he can see what's gonna make him hard to achieve his goal. Que um atleta ele consegue entender o que vai atrapalhá-lo a atingir seus objetivos. And he can avoid that E ele pode evitar aquilo. because he knows that he has a goal to Ele achieve. sabe que ele tem um objetivo para atingir. The same thing will happen to us. A mesma coisa acontece com a gente. So I want you to close your eyes right now Então eu quero que você feche seus olhos agora. because I want to pray the Holy Spirit to come upon your heart. Right? Porque eu quero orar para que o Espírito Santo ele venha ao seu coração agora. Many things are a blessing in our lives. Muitas coisas eram bênçãos nas suas vidas. The healing is a blessing. As curas são bênçãos. Prosperity is a blessing. Prosperidade é bênção. But all those things are going to go away. Todas essas coisas vão. But what is the most important Mas o mais importante, is the transformation that the Holy Spirit can change in our hearts. o que não passa é a transformação que o Espírito Santo faz nos nossos corações. And is greater of all those things. E o Senhor ele é bom em todas aquelas outras coisas. But the fear of the Lord in our hearts Mas o temor do Senhor dos nossos corações is greater and better than all those things. é maior e melhor do que todas as outras coisas. Because this is what's going to keep us until we achieve the eternal life. Porque é isso que vai nos manter até nós chegarmos na vida eterna. That's what's going to make us achieve the purpose that He designed for us in this life. É isso que nos permite cumprir os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Without the fear of the Lord, you're going to go out of this room and don't care anymore about God. Sem o temor do Senhor, você vai sair dessa sala e não se importar com o que vai acontecer You're depois. going to be doing your own things, worry about your own things. Você vai se concentrar nas suas próprias coisas. But whoever get attached to his life will lose it. Mas todo aquele que se apegar à sua própria vida, a perderá. But the ones who die for himself will live. Mas aqueles que morrerem para si mesmos viverão. Amen. Amém? So my desire and my prayer to God Então, o meu desejo e a minha oração para o Senhor is that He reveal Himself to you. é que Ele se revele para você. I'm not a Moses to you, Eu não sou um Moisés para você, where you're gonna listen only to what I say. que você vai escutar somente o que eu falo. And my great desire E o meu grande desejo is that you have
greater and more encounters with Jesus and His kingdom that I ever had. É que você tenha encontros maiores e melhores com Jesus do que eu tive. So we can share how much is good to be close to Him. Então a gente pode compartilhar quão bom é estar perto dele. How good it is to listen to His voice. O quão bom é escutar a sua voz. How sweet it is. Como é doce a sua voz. And how it's good to know Him better. E como é bom conhecê-lo mais e mais. Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de Jesus, I want you to raise your hands, eu please. te peço que você levante a sua mão, por favor. Father, I pray Pai, eu oro. in the name of Jesus. No nome de Jesus. May Holy Spirit, you touch everyone that is under my voice. Espírito Santo, que o Senhor alcance todos que estão debaixo da minha voz. Break right now Quebra agora all the walls on their minds todas as muralhas nas suas mentes that is keeping them to know you. que estão separando eles de você. All the knowledge, all the information that is a lie, Todo conhecimento, toda informação que é uma mentira, even though they learn from good intentioned people, mesmo que eles tenham aprendido de pessoas bem intencionadas, but is against your word, mas aquilo que é contra a sua is palavra, against your truth. é contra a sua verdade. I pray that may be broken right now in the name of Jesus. Eu oro para que seja quebrada agora, no nome de Jesus. Because your word says that our weapons is not of this world, Porque a sua palavra diz que as nossas armas não são desse mundo, but they are mighty in God mas elas são poderosas em Deus to destroy all the strongholds para destruir tudo aquilo que segura, todas as fortalezas and everything that is against Christ. e tudo que é contra Jesus e tudo que é contra Cristo. We pray that make our minds Nós oramos para que faça as nossas mentes captivity to Christ, cativas a Cristo, as is written in your word. como está escrito na sua palavra. This meaning that everything that's not of Christ E isso significa que tudo que não vem de Cristo, may not enter into our minds. que não entre nas nossas mentes. Every thought that's not from you, Todo pensamento que não vem de você, all thought that is negative and demonic, todo pensamento negativo e demoníaco that is not of you, que não vem do Senhor, may be broken right now in the name of que seja Jesus. quebrado agora em nome de Jesus. Holy Spirit, Espírito Santo, as everyone is raising their hands right now, todos estão levantando as suas mãos agora, as a sign of submission, como um sinal de submissão. I pray that through this sign of submission to you, Eu oro para que, através desse sinal de submissão ao Senhor, Jesus the King Jesus o Rei, may reign in our hearts. reine nos nossos corações. Flip all the tables that is not of you in our hearts. Vire todas as mesas que não vêm do Senhor nos nossos corações. All the things that is demonic or religious, remove right now, Lord. Tudo aquilo que é demoníaco ou religioso, que seja movido agora, Senhor. Jesus the King, Jesus o Rei, seated on the throne of our hearts. sentado no trono dos nossos corações. We deny right now Nós negamos agora every worshipped idolatry in our hearts, toda a idolatria nos nossos corações, not only to images, não só para imagens, but everything that took your place and your priority in our lives. mas tudo aquilo que tomou o seu lugar, a sua prioridade nos nossos corações. That we missed so many times to be behaving like Mary. E nós deixamos tantas vezes de se comportar como Maria, Worship at your feet. adorando aos seus pés, Worshiping the King, adorando o Rei, the only true God. o único Deus verdadeiro, Father, we repent. Pai de arrependimento. Father, we repent Pai, nós nos arrependemos from all the times that we missed the opportunity to worship you. Pai, nós nos arrependemos por todas as vezes que nós deixamos de te adorar. That we make calculations to see if it's worthy to go praise you or not. Todas as vezes que nós calculamos se valia a pena te adorar ou não. Father, forgive us. Pai, nos perdoe. Overflow and pour out your mercy upon us. Inunda, Senhor, com a tua misericórdia Over us. sobre nós. Father, we thank you
Pai, nós te And agradecemos. I pray, Holy Spirit, do a mighty work in their hearts. Pai, eu te peço, faça um trabalho poderoso nos nossos corações. Transform their hearts. Transforme os seus corações. Give them the fear of the Lord. Dê a eles o temor do Senhor. Because the knowledge of wisdom Porque o conhecimento da sabedoria is the beginning of wisdom. é o começo da Is the sabedoria. beginning of the fear of the Lord. É o começo do temor do Senhor. So Father, as this knowledge, as this revelation come into their spirit, Pai, que essa revelação alcance o seu espírito, o espírito deles. and give them the fear of the Lord, E os dê o temor do Senhor. to be better husbands and wives. Que sejam melhores esposos e esposas. So may they have your fear to know when to talk and when to shut up. Então que eles tenham temor de saber quando falar e quando ficar quieto. To have the knowledge to give a good advice or to be quiet. Que tenham o conhecimento de dar um bom conselho ou ficar quieto. Father, give us wisdom, Lord. Pai, nos dê sabedoria, Senhor. Give us the fear of the Lord, Nos dê o temor do Senhor. so we can be good administrators of the calling that you gave us. Então possamos administrar bem o chamado que o Senhor nos deu. We don't want to waste our lives. Nós não queremos perder nossas vidas. And only the fear of the Lord will guide us through the correct path. E somente o temor do Senhor nos guiará no caminho certo. So Father, we thank you Pai, nós te for agradecemos the opportunity that we are having right now. pela oportunidade que nós temos agora. Not by what we see, Não pelo que nós vemos, but by what we believe. mas pelo que nós cremos. We want to walk right now Nós andaremos agora by faith por fé in this road of the fear of the Lord. nesse caminho do temor do Senhor. In the mighty name of No nome Jesus. poderoso de Clap Jesus. your hands to Him. Aplauda Jesus. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus.